professor Felipe Antônio aqui, para iniciarmos aqui na Escola Dom Helder uma videoaula sobre a temática de regionalização. Vocês do terceiro ano já estão por dentro de PIB, de DH, de questões socioeconômicas, e um dos exemplos ligados à questão socioeconômica é a regionalização, tá? A regionalização do espaço mundial, do espaço geográfico do ano, tá? Então, o que é regionalizar, como vocês estão vendo aí no slide? Regionalizar vai ser o quê? Nós vamos pegar uma região grande ou uma região pequena, vou usar critérios para classificar essa região, e a partir desse critério, ela vai se tornar uma região, tá? Com uma característica. Por exemplo, a gente pode pegar numa cidade as áreas mais violentas dessa cidade e classificar como áreas violentas. Ou a nível nacional, pega-se uma região e classifica como região Nordeste, pega outra região, se classifica como região Sul, utilizando critérios econômicos, climáticos e por aí vai. Então, regionalizar é o quê? Pegar uma região, um recorte, qualquer região que seja, e classificar usando algum critério. Isso é o fato de regionalizar. E após usar esse critério, vai se formar as regiões, certo? Aí nós temos na imagem um exemplo de regiões, tá? Qual foi o critério aí? A questão das regiões das Américas. Vou pegar uma região gigantesca, vou chamar de América Latina. Vou pegar uma região gigantesca, vou chamar de Europa, tá? Então, o fato de eu pegar uma região e classificar com alguma coisa, com algum nome, com algum critério, é a mesma coisa de regionalizar. Qual é o critério usado nos mapas? A questão política, né? O mapa político vai pegar uma região, vai chamar da América Latina, depois vai chamar da América do Sul, América do Norte, certo? Europa. Então, isso tudo é um exemplo de regionalizar. Aí nós temos a imagem, um trabalho que foi feito no Rio, tá? Aí é uma foto de satélite do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, e uma boa parte do estado, tá? E as regiões em vermelho foram classificadas como as regiões mais perigosas, regiões com muita violência, com influência do tráfico de drogas, tá? Do assalto. Então, o que é que a pesquisadora fez nessa imagem? Ela regionalizou, pegou regiões de uma cidade e classificou como regiões perigosas. Qual foi o critério que ela utilizou? A violência. Então, é um exemplo de regionalizar, certo? Nós tivemos durante a história da Terra, a história das civilizações, mais recente também, alguns exemplos de regionalizações, tá? A mais recente foi durante a Guerra Fria e a nova ordem mundial, como vocês viram na aula passada, tá? E nós temos os exemplos de regionalização que vai utilizar as culturas, tá? Então, nós temos hoje mais de 190 países e esses países vão ter culturas extremamente diferentes uma das outras. Aqui no Brasil nós temos uma cultura, lá na África nós temos outra cultura, lá na Itália nós temos outra cultura. Então, as regiões também vão ser formadas pela cultura. Por exemplo, ele vai trazer algumas curiosidades. Na Coreia e na China é comum o consumo de carne de cachorro. Então, o cachorro, que é um animal considerado um pet aqui para nós do Ocidente, aqui no Brasil, certo? Naquela região do Oriente, na China, ali, vai ser utilizado como alimento. Então, é algo cultural deles que é extremamente normal, porém, para a gente do Ocidente, chega a ser estranho, tá? Então, isso é um exemplo de regionalização cultural, são regiões formadas pela cultura, tá? Os índios lá, Maasai, tá, lá na África, se alimentam apenas com 300 calorias por dia, ou seja, comem pouco durante o dia, certo? Na Polinésia nós temos as mulheres girafas, que vão colocar anéis de ferro, certo, no pescoço. Na Índia, a vaca e o boi são considerados animais sagrados, então eles não consomem carne, tá? Na Tailândia, os insetos fazem parte da culinária, eles comem inseto, tá? Como fosse o alimento próprio, tá? E na França, o escargot, que é um exemplo de caramujo, é muito consumido. Então, a gente vê que as regiões apresentam culturas diferentes. Aí nós temos a Tailândia, essa foto mostra o exemplo disso, tá? Que é o consumo de insetos, gafanhotos, besouros, larvas. Então, por aí, a gente vê as diferentes culturas e essas culturas vão formar regiões. Aí nós temos as mulheres da Polinésia, tá? Na região lá da Tailândia, naquela região do Oriente. Então, elas vão usar o que no pescoço? Anéis, tá? Conforme os anos vão passando, elas vão colocando anéis, tá? Então, a gente vê pela foto
é que essas senhoras já devem ter uma grande quantidade de anos de idade, porque conforme os anos vão passando, elas vão colocando esses anéis no pescoço, alongando o pescoço, já que o pescoço perde a sustentação, então elas vão ter que viver com esses anéis o resto da vida, e o que para a gente é estranho, para eles é uma questão cultural, questão de cultura própria que vai formar as regiões. Tá? E nós temos a região que é formada pelas religiões. Então, no mundo a gente tem diferentes religiões que vão formar regiões. E qual é o critério dessa região? A religião, tá? Então, por exemplo, lá no Oriente Médio nós temos a religião islâmica, tá? Os muçulmanos, que vai ter esse tipo de cultura, tá? As mulheres têm que usar esse tipo de roupa, que é a burca, diferente da cultura que nós temos aqui, de uma vestimenta mais aberta, tá? Então, isso é cultural para eles, certo? E aqui nós temos as principais religiões do mundo. E a gente vê que a religião vai formar o quê? Regiões. O catolicismo, tá? Apostólico romano surgiu na Itália, porém está presente em vários países. Então, hoje, a maior religião que nós temos no mundo, tá? É o cristianismo. E dentro do cristianismo, a maior, tá? Denominação é a católica. Então, a gente vê aí no mapa que a religião vai formar o quê? Regiões, o que exemplifica o exemplo de regiões formadas pela religião. E aí nós temos o Vaticano, que é a sede da Igreja Católica. Essa rápida videoaula para vocês foi para exemplificar o exemplo de regionalização. Não esquecer que regionalizar é pegar um determinado local, classificar e ele vai se tornar região. Então nós temos regiões pela cultura, regiões pelo idioma, tá? Regiões pela religião. E um exemplo de região por idioma é os países que falam inglês. O inglês surgiu lá na Inglaterra, porém vários países do mundo vão se falar inglês. E a língua mais falada do mundo é o mandarim chinês, já que 1 bilhão de chineses falam essa língua. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula rápida e até a nossa segunda.